A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Eu vim hoje aqui gravar um vídeo bem rápido, bem amador, só para me comunicar com vocês mesmo, porque grande é a saudade que eu tenho de vocês, tantos amigos que a gente tem. Sou da Igreja Nasci para Deus ali, quero mandar um abraço para todos. Se eu for falar o nome aqui seria injusto, mas se você me conhece, está assistindo esse vídeo, manda um joinha, manda um alô aí nos comentários, porque eu estou com muita saudade de todos vocês. Essa quarentena aí tem feito a gente valorizar mais as pessoas, mais as amizades, que a gente se vê tão cercado por tantas pessoas. Não que a gente não valorize, mas a gente percebe mais ainda o valor das pessoas quando não tem elas. E eu estou com muita saudade de vocês. Em breve, tenho certeza que tudo isso vai acabar. E eu quero trazer uma mensagem para vocês de esperança. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e o versículo 13, diz assim: sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Às vezes a gente fica muito humano e terreno quando a gente fica fixado os olhares nas coisas que estão acontecendo nesse mundo. E é bem certo que essas coisas estão todas descritas na Bíblia, essa praga de coronavírus e também essa miséria querendo entrar por conta de uma paralisação, uma lacração do comércio. E eu não vou falar de política agora, que vocês já estão cansados de ouvir a respeito dessas coisas, mas eu quero falar um pouquinho a respeito das coisas celestiais, porque às vezes a gente fica com os olhos tão fixos em tudo isso e fica com o nosso coração amargurado, com o nosso coração angustiado. E eu quero trazer essa palavra para vocês hoje porque eu estava meditando nela e me alegrei muito e gostaria de compartilhar ela com vocês. E diz aqui a respeito do amor, todo esse capítulo vai falar a respeito do amor. Eu convido você depois para ler a respeito do amor. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, agora pois permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor. É muito importante a gente ter fé. E a fé vai falar a respeito das coisas que são espirituais, das coisas invisíveis, das coisas que nós não podemos enxergar. A esperança vai falar a respeito de um futuro. E o amor vai falar a respeito do relacionamento que nós temos com as pessoas e com Deus. Mas medite nessas três coisas, porque essas três coisas elevam o nosso espírito, elevam a nossa posição, elevam os nossos pés. E gostaria de falar a respeito da esperança. Há uma esperança muito gloriosa e é motivo de nós nos alegrarmos nela. E eu estava lendo Coríntios 15 hoje, eu gostaria que você lesse tudo isso. O apóstolo Paulo vai falar a respeito da ressurreição. Aqui no versículo 12 diz assim: ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou de entre os mortos, como é possível que algum dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? E muitas pessoas, certamente, elas acreditam na ressurreição dos mortos, um pensamento bem distante delas. Mas isso não faz parte da vida diária dela. E eu gostaria que você assumisse isso como um estilo de vida. Dizendo aqui, como é possível que algum de vocês afirmam que não existe ressurreição dos mortos? Queridos, a gente precisa pensar nas coisas desta vida, sim, mas quando a coisa aperta demais, saia desse plano humano, terreno, carnal, visível, físico e vá para o mundo espiritual. Lá você tem o Salmo 91, socorro em Cristo. Lá você se abriga debaixo das suas asas e entende que existe uma ressurreição dos mortos. Aqui a gente pensa que a vida
terminando a vida, terminou tudo. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe uma ressurreição dos mortos. Quando tudo parece que acabou, existe uma ressurreição dos mortos. Quando tudo parece que findou, quando tudo parece que não faz mais sentido, quando a morte chega, a Bíblia dá um outro sentido para nós quando fala de ressurreição dos mortos. E Cristo, literalmente, ele ressurgiu dos mortos e ele é a esperança nossa. Ele é o motivo de que nós não estamos perdidos. Entenda que esse texto aqui vai chegar um versículo, eu não separei ele, mas vai falar assim: se nós esperarmos somente nas coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de entre os homens. Então entenda que nós precisamos estar no invisível e no impossível e no poderoso daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu desconectar aqui para não ter mais interrupções. E aí, o que nós precisamos entender? Que o apóstolo Paulo diz aqui, no momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Queridos, nós estamos vivendo em tempos de pânico, em tempos de pandemia, em tempos de pragas, porquanto o homem tem pecado muito diante de Deus, o homem tem feito o que é mal diante de Deus, e Deus tem trazido o juízo. Além do que, tudo isso são cumprimento da palavra de Deus. E o que nós precisamos entender de tudo isso? Há uma esperança para aquele que crê em Deus. Há uma esperança para aquele que vive nos braços do Senhor. Há uma esperança para aqueles que buscam ao Senhor. E por isso a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Nós estamos isolados dos nossos irmãos, mas como igreja nós precisamos nos unir numa mesma fé. A fé não de que a igreja vai voltar. Isso é importante, nós voltamos os cultos. Mas uma fé além de tudo isso, uma fé que vai muito além do alcance. Entenda, você só pode dirigir numa autoestrada se você olha para frente. Se você olha para trás, se você fica olhando para baixo, você vai ter uma colisão muito grande. E nós precisamos enxergar além de tudo isso, além de todas essas coisas que nós temos visto. Fechamento de igreja, isolamento social, tantas coisas que nós temos sido pegos. Mas a busca ao Senhor está bem pertinho de você. Vai haver um tempo em qual as pessoas não poderão mais buscar ao Senhor. Por quê? Porque Jesus, a igreja, vai ter sido arrebatada e o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Aí esse tempo não há mais busca. Mas busque ao Senhor. Nós estamos vivendo esse tempo e tire proveito de todo esse caos buscando ao Senhor. Talvez você esteja desempregado, talvez você esteja não podendo trabalhar em casa, talvez você não esteja na escola, cumprindo com seus afazeres diários, mas nós temos com tudo isso um momento de poder buscar ao Senhor. Quantas pessoas, infelizmente, têm buscado entretenimento ao invés de buscar ao Senhor? Não que o entretenimento seja errado, mas as pessoas invertem o versículo. Buscai primeiro o entretenimento, depois as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pode sim você ter um entretenimento saudável, desde que não fira os princípios bíblicos de moral e ética, porém o Senhor quer que você busque a Ele nesse tempo. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, ore, leia a Bíblia,
Pense nas coisas celestiais. Enche o seu espírito de esperança, a sua alma de alegria, entendendo que perto está o Senhor daqueles que o buscam. O arrebatamento da igreja, ele é real, ele vai acontecer a qualquer momento. A ressurreição dos mortos, ela é real, e nós teremos acesso aos nossos entes queridos que morreram em Cristo. E juntos estaremos numa só igreja, onde nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, e para sempre o adoraremos. Deus abençoe a sua vida. Finalizo dizendo, portanto, meus irmãos, permanecei firmes e absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Deus abençoe a sua vida, beijo no seu coração. Em breve nós nos veremos, se não for fisicamente nos veremos na glória com Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida, saudade de vocês.